Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui com os nossos estudos. Hoje, sobre história. Um pouquinho de história aí pra gente trabalhar mais aprofundado aqui a questão da formação étnica do Brasil. Ou seja, o Brasil é um país multiétnico. Por quê? Vamos analisar então o histórico da formação populacional do país. A colaboração do africano, a colaboração, a participação do nativo, dos vários imigrantes europeus e asiáticos que para cá vieram no passado histórico, os motivos, beleza? Vamos analisar então essa miscigenação do povo brasileiro. Iniciando aqui então com os nativos, beleza? Com os nativos. Então veja bem, de 1500 a 1530, os portugueses aqui chegaram e a primeira atividade que foi realizada no país nesses 30 primeiros anos de colonização ficou resumido em escambo, beleza? Os portugueses estavam com outras preocupações, estavam ali tendo sucesso lá na África, estavam ali com alguns contatos com a Índia. Então, a recém-descoberta Brasis, entende, ficou ali em segundo plano. Para não deixar vago, fizeram algumas explorações para guarnecer aqui esse território recém-encontrado e retirando aqui o pau-brasil, beleza? E essa atividade ficou por conta do nativo, que então retirava esse pau-brasil, beleza? Colocava ali nas reitorias, nas embarcações, e em troca recebiam aí quinquilharias, entende? Chocalhos, espelhos, entende? O nome dessa atividade ficou conhecida como escambo. Foi o que rolou no Brasil aqui nos 30 primeiros anos de colonização, beleza? Tão logo, quando Portugal começou de fato a colonizar o Brasil, de fato mesmo, aquele encantamento do indígena, do nativo para com o europeu, do europeu para com o nativo, se acabou, beleza? Começou de fato a exploração, entende? Os indígenas, os nativos foram aí dizimados de fato, tanto por doenças quanto por questões aí de guerras mesmo, de conflitos diretos, entende? Foram chamados aí de delinquentes, de insolentes, de preguiçosos, entende? Foram chamados inclusive de canibais. Então fique atento a essa questão aí, tá? Depois dos 30 primeiros anos, essa colonização começou de fato. E o nativo, então, começou a ser explorado de maneira ferrenha. Visando aí um maior lucro, entende? Acontece aí uma substituição na economia. Começa a se plantar aqui no Brasil a cana-de-açúcar lá no Nordeste, entende? E o indígena, o nativo, ele não tinha esse hábito de trabalhar pesado. Não que ele era preguiçoso, não era isso. Entende? O nativo não era preguiçoso, ele tinha outras formas de trabalho, trabalhava mais com a questão da coleta e tudo mais, com a caça. Porém, o tipo de trabalho desejado pelo português, entende? O indígena não conseguia fazer de maneira eficiente, de maneira ágil. Então, ocorreu uma substituição da mão de obra. Então vieram para cá o africano, pois o africano já estava acostumado, já tinha o hábito, e também o africano gerava lucros, beleza? O comércio negreiro, o comércio do negro africano, isso aí rendia lucros para quem ali comercializava esse tipo de mão de obra. Então ocorreu aí, então, gente, uma substituição de mão de obra. Mas o contato do português e do nativo já foi ali de maneira bem efetiva, já ocorrendo uma miscigenação, esse contato aí do português com o nativo, beleza? Então aí começa uma primeira instância de miscigenação aqui no país, beleza? Então agora um pouquinho sobre o africano. O africano que aqui veio, que para cá veio, ele não veio aí de boa vontade, tá, gente? Foi uma imigração forçada. Fica atento a essa questão, imigração forçada. Durante muito tempo, a mão de obra africana foi aí a força motriz, foi a base da economia no Brasil. Mais da metade da população do país era escrava. Então, por muito tempo, foi a força motriz, de fato, a mão de obra africana. Eles tiveram alguns movimentos de resistência. O mais famoso deles aí é a questão dos quilombos. E o mais famoso dos quilombos aí é o quilombo dos Palmares. Então aí as questões dos quilombolas, beleza? Muito interessante, muito forte naquele período ali. Uma questão de resistência mesmo. Entende? Eles saíam ali da questão dos canaviais, saíam daqueles polos de mineração e iriam se esconder, ficavam escondidos, ficavam ali em comunidades quilombolas. Beleza? Aqui, no século XIX, acontece um processo bem interessante devido à pressão
inglesa e o capitalismo começando a bombar de fato, entende? E os produtos ingleses sendo aí jogados para vários países. E aqui no Brasil a maioria era escrava, então o escravo não recebia dinheiro, o escravo não recebia salário. Então começa uma pressão inglesa para libertar, para alforriar esses escravos e dar um jeito de pagar algum tipo de salário para eles, para que eles tenham um poder mínimo de compra, para que esses produtos ingleses possam ser de fato comercializados de maneira mais ampla. Então começa um processo aqui de leis abolicionistas aqui no século XIX. Quais são essas leis? Um histórico dessas leis. Lei Eusébio de Queiroz, ok? Que ali em 1850 impede o tráfico negreiro. Está proibido o tráfico negreiro agora, ok? Percebam que interessante aí, um primeiro passo aí a ser dado, que vai culminar lá com a Lei Áurea. Depois vem a Lei do Ventre Livre, filho de escravo nasce alforriado, okay? Nasce aí liberto. Lei dos Sexagenários, uma experiência aí com a questão da aposentadoria, uma primeira noção de aposentadoria. O escravo que atingisse os seus 60 ou 65 anos, isso vai depender do lugar, estaria aí alforriado, estaria aí liberto. Complicado, dificilmente o negro escravo chegava a essa idade, entende? Mas enfim, aquele que conseguisse chegar estaria aí alforriado. E por último, 13 de maio de 1888, a Lei de Ouro, a Lei Áurea, que vai dar ali a libertação, que vai dar aí a alforria a todos os escravos. Porém, o Brasil não tinha nenhum tipo de projeto pós-alforria, e esse africano, que até então era escravo, foi marginalizado, foi jogado na sociedade, entende? Então muito do caos, muito da questão racial, dos preconceitos raciais que temos no país hoje, é fruto também dessa falta de projeto do país pós-alforria. Beleza? Aqui um pouquinho do histórico do africano no país também. Então veja bem, o português, tá, que aqui veio em 1500, mais a miscigenação com o nativo, mais a mistura e a miscigenação com o africano. Então aí aos poucos está sendo formada a questão étnica brasileira, essa miscigenação, essa mistura de etnias, ok? Olha só que interessante, vieram vários africanos aqui para o Brasil, vieram africanos de várias nacionalidades lá do continente africano, ok? Que se miscigenaram entre si, se miscigenaram com os nativos, se miscigenaram aí com os portugueses. Para cá, até esse momento aqui, gente, o português veio em peso, mas também teve aquele momento do século XVII do Brasil holandês. Então tiveram aqui alguns holandeses também. Tinham várias e várias tribos nativas aqui no país. Então perceba o tamanho da miscigenação. Olha que interessante aí, beleza? Para a gente finalizar aqui então, temos aqui também a colaboração dos outros imigrantes. Não somente o português, mas o espanhol, o italiano, entende? O alemão que para cá veio. O japonês, olha aqui a representação aqui da Ásia também, que veio para o Brasil. Então, em 1500 veio o português, beleza? Veio em peso para cá. Bacana? Dando um salto temporal, lá para o século XIX, nós temos aqui um incentivo do governo brasileiro para a imigração, para atrair aí imigrantes de outros lugares, da Europa, da Ásia, principalmente da Europa. Ok? Motivações, leis abolicionistas, olha aqui, essas leis. Acontecendo aqui é o seguinte, o escravo está para ser liberto, então alguém precisará trabalhar agora, alguém precisará agora ser a mão de obra. Então vamos aí atrair aí imigrantes de outros lugares para sanar esse buraco da mão de obra aí. Vamos chamar eles para trabalhar. Fizeram uma baita de uma propaganda, entende? E esses imigrantes que para cá vieram, italianos, tá? Franceses, alemães, ok? Vieram e se concentraram principalmente no sul e sudeste, ok? Onde eles trabalhavam? Principalmente nas lavouras de uva, principalmente nas lavouras de café. Sudeste muito forte, região de São Paulo muito forte na questão cafeeira aí, beleza? Então muito do fato do sul do país não ter aquela questão da presença do africano muito forte se deve à questão do tipo de colonização que o sul teve, entende? Aqui veio para cá bastante imigrantes, bastante aqui questão do europeu, a questão do asiático veio para cá também. Então analise bem essa questão aí. Então, esse povo, esse imigrante europeu, asiático, ele era mais esclarecido, ou seja, ele tinha um contato, ele era mais intelectual com a questão das obras filosóficas e tudo mais. Tinham aí uma base, inclusive um conceito republicano, suas ideias mais republicanas, mais interessantes, entende? Então percebam
que nós temos um processo de miscigenação gigantesco aqui, entende? Somado aos outros imigrantes que para cá vieram, percebam aí como que ficou a questão aí da formação étnica do país. Então por isso é chamado, diz que o Brasil é um país multiétnico. Beleza? Analisa bem essa questão. Como observação, nós temos aqui alguns órgãos que vai fiscalizar, que irá fiscalizar, que vai analisar, que irá promover aí alguns projetos. Temos a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, ok? Que vai responder pelas questões do nativo. Temos o CEPIR, entende? Que preza aí pela igualdade racial, ok? Um programa aí da Secretaria de Programas e Políticas para a Igualdade Racial, entende? É órgão aí do governo, que responde pelo governo para acabar, para tentar sanar, resolver esse problema aí do preconceito com o negro, do preconceito com o nativo e assim por diante. Beleza? Então, no mais, até a próxima.